Shalom a todos, como vocês estão? Boker Tov? Sahoraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, como está o seu dia? Como está a sua vida? Eu estou bem. Vamos então hoje para o capítulo 2, ou melhor, para a Mishnah 18 do capítulo 2, do Pirkei Avot, ou melhor, da Ética do Sinai. A Ética do Sinai é um livro comentado, escrito pelo senhor Irving Bunim, eu sempre falo com M, mas é com N, sobre as máximas dos sábios do Talmud, da Mishnah, né? Então o Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud, um tratado de ética, um tratado de comportamento. A gente vem já estudando há bastante tempo esse livro, o livraço, onde não há discussões aqui, simplesmente comentários do senhor Irving Bunim. E nós tentamos, de uma maneira simples, trazer para os nossos dias de hoje e nos melhorarmos como pessoa. E eu realmente acho que funciona, porque este livro é maravilhoso. Então vamos começar. Hoje é dia 10 de Tammuz, de 5.784, e eu não sei que dia é no gregoriano, eu não vou lá olhar agora. Então, vamos começar aqui na Mishnah 18, hoje é dia 16 de julho de 2024. Desculpem, tá? Mas vamos lá, então. O Rabi Shimon diz, vamos lembrar aqui que esse Rabi Shimon é um daqueles 5 discípulos, o qual eram, vamos dizer assim, os preferidos, os mais, os queridinhos, né? Do Rabban Yohanan Ben Zakkai. Então, ele é um deles. A gente já falou de Lazar, a gente vem vindo aos poucos. Agora, esta Mishnah diz respeito, é uma Mishnah escrita pelo Rabi Shimon. Então, Rabi Shimon diz: ser cuidadoso quanto à leitura do Shema. Olha só, já começa bem importante. E ao pronunciar as orações. E quando estiveres rezando, não trates tua oração como algo invariável e de rotina, mas como invocação e súplica ao Eterno, pois foi dito, ele é clemente e misericordioso, paciente e cheio de graça, e perdoa o mal. E não te consideres perverso ante ti próprio. Aqui a gente já pode começar a falar que é muito comum de escutar algumas pessoas, principalmente as que não seguem o judaísmo, por exemplo, ou não sei, enfim, que rezam continuamente aquilo como uma coisa repetida, rotineira, sem pensar no que estão falando. Esse é o objetivo aqui. Não é ficar rezando, orando, nós precisamos entender o que nós estamos falando. É importante que seja em voz alta. No último caso que você vai ler no pensamento, é em voz alta, não é gritando, é voz alta, né? Fala baixinho. Para que todos os nossos sentidos estejam concentrados na oração, para que nós escutemos a nossa voz, escutemos o que nós estamos dizendo. Porque vamos falar lá, né? Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai errado. Mas o que eu estou falando aqui? Aí fala tudo rapidinho, não entende a importância do Shema. Então nós vamos ver sobre isso. Aqui na introdução do senhor Irving Bunim, e depois aquela maneira como a gente vem fazendo desde o comecinho. Um pedacinho da Mishnah será como um subtítulo. Então, o mestre do Rabi Shimon, óbvio, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, caracterizava-o como um homem temente ao pecado. Lembram? Tinha aquele que era nascente, tinha aquele que era um poço, como um poço, e tem o Rabi Shimon, que era temente ao pecado. No judaísmo, sabemos que o temor ao pecado é considerado uma das mais elevadas virtudes religiosas. Muitas pessoas, contudo, ao mesmo tempo que são ostensivamente religiosas, praticam a arte do malabarismo político. Fazem o malabarismo político com Hashem, sabe como é, né? Estão sempre caminhando sobre a linha divisória que leva ao pecado. Se a pessoa fosse um crente sincero, não incorreria em tais riscos. Você não se aproxima de um fio de alta tensão se sabe que ele pode eletrocutá-lo. Aqui é o temor. Então, não é medo, mas temor, né? No caso do fio, é temor e medo. Que ninguém vai encostar num fio de alta tensão. Sabemos que o ensinamento do Talmud, de recitar o Shema,
né? Prece, escuta Israel, é um meio dos mais importantes e eficazes para combater o Yetzer Hara. Pensem, o Yetzer Hara é toda a nossa inclinação para o mal, e não só para o mal, a nossa inclinação mais animalesca, os excessos, né? Enfim. Então, quando nós recitamos o Shema, pela própria frase, o que diz, já nos lembra que ele é um, já nos lembra que ele é nosso rei, já nos lembra, o Yetzer Hara não é nada neste momento, e ele fica não sendo nada no decorrer do dia após nós recitarmos. Então é bem importante. Sobrepujar a tentação de pecar. Por conseguinte, insta o Rabi Shimon, seja escrupuloso ao recitar o Shema, pois somente dizendo-o com a compreensão e a concentração adequadas é que ele pode exercer seu efeito profundo. Porque senão você fica ali como um disco riscado. Quem conhece disco de vinil, quem ficava riscado, riscava o disco e daí ficava repetindo. Não pode ser assim. Nós precisamos escutar, internalizar, compreender, elevar e mandar essa oração para o divino. Bom, o próprio Shema estabelece a meta a que cada judeu deve aspirar, como diz o seu texto sagrado, e estarão estas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração. Aqui, nós, como Bnei Noach, eu vou mudar a palavra e nós vamos entender que quase que todo o Shema é para todos nós. Então, o próprio Shema estabelece a meta a que cada judeu, então a que a cada Bnei Noach, a que a cada pessoa seguidora do judaísmo, observante da Torá, deve aspirar. Como diz o seu texto sagrado, e estarão estas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração. O que é que não serve para nós? O que é que não serve não? O que é que nós não fazemos? A parte onde estabelece, ordena o tzitzit, né, a mezuzá, o totafot, né, o tefilim. Essa é a parte que diz respeito ao judeu. No restante, para todos. Permita que estas palavras todas, as palavras da Torá, penetrem nas profundezas do seu coração e passem a fazer parte integrante do seu caráter. Isso é internalizar. Isso é você dizer, eu tenho Torá. Então aqui é a mesma coisa com o Shema. Internaliza, compreende, acredita, faz parte do seu próprio caráter, do nosso próprio modo de nos comportarmos e de sermos, sabendo que ele é um. É muito, não posso falar uma palavra mágico, não sei, acho que posso. É muito mágico o efeito, porque a gente se sente seguro, a gente se sente unido, a gente se sente amparado o tempo todo, né? Amparados o tempo todo. E quanto mais se estuda a Torá, quanto mais se entende o que significa escuta Israel. Quem é Israel aqui? O que é esse escuta? Quem é um realmente? E a sua importância, a vida melhora e a gente quer mais. Quer estudar mais, quer fazer mais Shema. Considere o sábio Daniel. Lembram Daniel? Tem que ler a Bíblia. O exilado da terra de Israel que, agraciado com o Espírito Sagrado, ascendeu a um posto de honra no degenerado reino da Babilônia. Ele foi levado, quando jovem, com muitos outros, ao Palácio Real, para receber durante 3 anos uma educação esmerada. A comida era trazida da cozinha real, deliciosa e esplêndida, mas certamente não era kasher. Veja que Daniel já se tinha o entendimento do que é kasher. Então Daniel se recusou a comer carne e se recusou a comer várias coisas. Ele aceitou os vegetais, né? Talvez para não morrer de fome, mas carne ele não comeu. E Daniel decidiu não comê-la, não comer a comida da cozinha real. O mordomo-chefe alegou que, se persistisse nessa atitude, sua saúde se ressentiria e ele, o mordomo, pagaria com sua vida por ter cuidado dele, porque ele estava sob a responsabilidade deste mordomo. Mas Daniel persistiu até convencê-lo. Por quê? Porque o pôs em seu coração e se ateve ao versículo do Shema,
que citamos anteriormente, e também ao segundo parágrafo do Shema, onde diz: e poreis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. As palavras da Torá se fixaram no coração de Daniel. Quando recitares o Shema, diz o Rabi Shimon, trata de que as palavras façam parte do teu ser. Então não deu certo, vou pegar uma aguinha aqui. Não deu, não, falou rapidão, assim, fez mal feito, para, volta, pensa, recita, internaliza e exatamente como o Rabi Shimon diz aqui, trata de que as palavras façam parte do teu ser, façam parte do nosso ser. Vamos fazer a bênção da água, porque será realmente o meu primeiro colítio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nehia bivaro. Vamos lá então para o primeiro subtítulo dentro do que é separado aqui, a Mishnah como se fosse um subtítulo, é a Mishnah em pedacinhos, para nós entendermos. Então, e quando estiveres rezando, pontinhos. Então, o que fazer? Quando estiveres rezando. Aqui você pode usar a palavra orando, tá? O Rabi Shimon conclui com outro estratagema útil contra o Yetzer Hara. Vejam como é bem prático isso, porque nós precisamos de estratagemas contra o Yetzer Hara. Ele está em tudo. O próprio medo é o Yetzer Hara, que fica ali, ó, te estimulando, te instigando, para você ter medo das coisas, para você ter receio, para você fazer de qualquer jeito. Não é só nos desejos, ele está ali, ó, sabe, nos cercando, à espreita. Estuda, deixa eu ler de novo esse pedacinho. O Rabi Shimon conclui com outro estratagema útil contra o Yetzer Hara. Estuda e reza com o grupo. Isso aqui é mega importante. Estuda com o grupo, não seja egoísta. Achando que, não, eu prefiro, eu me dou melhor estudando sozinho. Nós já fizemos aqui um estudo no canal, do Pirkei Avot, mesmo quando ele explica muito bem, numa Mishnah lá do comecinho, acho que no capítulo 1, sobre esse negócio da gente dizer, não, eu sou autodidata, eu estudo sozinho. Você pode ser autodidata. Eu sempre fui autodidata, não tem problema. Mas para onde vai isso que você está estudando? O que você faz com isso? Conhecimento não compartilhado é conhecimento inútil. Você faz só para você é um egoísta. Se nós estamos rumo à redenção, rumo à evolução do ser que nós somos, da humanidade toda que está podre, o que é que nós precisamos? Nós precisamos compartilhar os nossos ensinamentos e trocar ideias. Então, é necessário compartilhar, sim. Não basta estudar sozinho, você está sendo egoísta. Vamos ver o que o sábio diz. Estude e reza com o grupo. Internalize a força que vem da atividade compartilhada, em que cada pessoa estimula o seu companheiro. Entendem? Reze com o minyan, um quórum. Sabemos da reza na sinagoga do minyan de 10 homens e tudo mais. Nós aqui precisamos trazer para a nossa realidade Bnei Noach. Sabemos que hoje existem muitas comunidades. O Brasil está cheio. Estamos falando de Brasil. Nós temos as comunidades presenciais, temos as comunidades virtuais. Então, se não tem aquele quórum de 10, de 5, não importa. Tem mais que uma pessoa, tem 2 pessoas, vai, ora, estuda, compartilha, seja virtual, seja presencial. Participe do estudo da Torá. Trabalhe com a comunidade, não seja malvado permanecendo na solidão. Olha só, não seja malvado permanecendo na solidão. O isolamento debilita, o judaísmo vibrante requer uma comunidade. Eu não leio as notas de rodapé, que não são de rodapé, são do fim do livro. Já disse para vocês, a pessoa que quiser ter o livro, comprar o livro, é uma ótima ideia. Então nós não vamos ler para ver de onde sai isso ou aquilo. Quando há aspas, eu vou ler novamente. Não sejas malvado permanecendo na solidão. O isolamento debilita. O judaísmo vibrante requer uma comunidade. Ele chama de malvado, né? No livro ele coloca uma frase onde o sábio disse malvado permanecendo na solidão. Não pense que você está sendo bondoso, não está incomodando os outros, por exemplo. Você está sendo um egoísta. Então, não tome o caminho mais fácil de se comportar bem em sociedade e perversamente quando sozinho.
Não seja anjo na rua e demônio no lar. Olha que forte, tá? Não seja anjo na rua e demônio no lar. Não seja hipócrita, não seja falso, internalize não só o Shema, como o estudo da Torá e o caráter que ela traz junto com o estudo, né? Então é caminho reto, é uma reta conduta. Você é na rua como você é dentro de casa. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Quantos casos nós conhecemos de pessoas que são fofinhas na rua e uns diabos dentro de casa, né? Que são perversos com a família. Essa é uma analogia. Que as forças e pressões sociais fortaleçam o bom e o decente que há em você. Difícil, né? Temos que botar o Yetzirará para o lado, porque as forças e pressões sociais não estão pressionando para o bem, e sim para o mal, não é? De modo que as boas atitudes permaneçam no interior para o bem de todos. Mesmo na maior solidão do teu isolamento, quando nenhum semelhante estiver observando. Aqui é uma outra ótica do estar sozinho. Seja sozinho como você é quando não está, porque Deus está vendo, né? Olhos, ouvidos, já sabemos dessa metáfora. Também tem um vídeo aqui no canal, onde inclusive eu fiz uma comparação com uma música de rock, tudo bem, eu sei, de banda, capital, inicial, onde ele diz o que você faz quando ninguém está te vendo. Isso é extremamente importante, porque não só ser o mesmo na rua, um anjo na rua e um anjo dentro de casa, também um anjo em frente às pessoas e um anjo sozinho, porque é este o nosso caminho. Então não minta para você mesmo, não faça politicagem, estratagemas de política, né, de malandragem com Hashem. Isso não existe. Até fazem, mas não existe. Bom, nenhum semelhante estivesse te observando. Também podemos interpretar como não sejas perverso com você mesmo, isto é, no que diz respeito diretamente a você e a seus assuntos particulares. Veja que de um pedacinho pequeno ele dá várias interpretações, nós vamos juntar todas elas, né? Não é só isso ou só aquilo, é tudo, para que a gente fique quanto mais um ser, quanto mais completo e reto, melhor. Então, no povo de Israel, cada um é responsável pelo outro. Aqui nós somos Bnei Noach. Quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a nos unir, quando nós começamos a compartilhar, nós percebemos que não fica, que não sobra, que não continua, seja numa comunidade, seja nos estudos organizados, alguém que não age dessa maneira. Então, aquele judeu que não cuida do outro como a si mesmo, aquele Bnei Noach que não considera o seu irmão como um irmão de comunidade. Então nós vemos aqui que isto serve para nós também. Eles não perduram nas comunidades, eles não continuam estudando o judaísmo, ou eles fazem a politicagem, finge que é uma coisa na rua, é outra em casa. Por quê? Porque no povo de Israel cada um é responsável pelo outro. Então dentre nós que seguimos, é a mesma coisa. O seu problema é meu problema também. É nosso e nós resolvemos juntos. E isso é fraternidade. O resto é conversa. Qualquer coisa que você disser ou deixar de fazer afetará o destino de cada um dos demais judeus. Mesma coisa para nós, dentro de uma comunidade. Qualquer coisa que você disser ou deixar de fazer afetará o destino de cada um dos seres humanos que conosco convivem. E isto repercute na humanidade toda. Cada ato do homem no mundo repercute e reverbera, bem o que eu falei, reverbera tanto no aqui e agora, quanto nas gerações vindouras. Eu vou morrer mesmo, então não estou preocupado. Não seja egoísta, nós temos as gerações que virão, as gerações vindouras. Vamos deixar um legado de retidão, né? Nenhum judeu é uma ilha autossuficiente, nenhum Bnei Noach é uma ilha autossuficiente, mas sim está em contato com o exterior, e ninguém deveria ser uma ilha autossuficiente, porque ninguém é autossuficiente. Somos todos interdependentes. Não seja malvado pensando que é um assunto pessoal, que só afeta a você, pois as suas ações se refletem sobre todo o povo judeu, sobre todo o povo de uma maneira geral. Aqui você pode interpretar aquela parte quando a gente não quer incomodar o outro com os nossos problemas.
Também pode ser nesse sentido. Não estamos aqui só atacando as pessoas, mas pode ser assim também. Às vezes você não quer. Não faça isso. Comunidades devem ser fraternas. As pessoas que estudam junto, as pessoas que convivem junto e as pessoas que creem na mesma coisa, ou seja, Shema Israel, né? O Talmud prescreve 3 antídotos. Isso aqui é maravilhoso. Sempre tem os antídotos, sempre. Para todas as coisas. Isso aqui também foi um vídeo bem longo que nós fizemos no passado sobre os antídotos. Quando já aconteceu, o que é que você faz para reverter a situação, não é? Então vamos ver. O Talmud prescreve 3 antídotos de poder progressivo para anular a inclinação para o mal, que devem ser usados quando você não conseguir dominá-la. Antes de eu falar quais são as 3, eu quero que fique muito claro que esse Yetzer que nós precisamos, né, estar armados com antídotos, em todos os sentidos. É no sentido da gula, é no sentido da preguiça, é no sentido sexual, é no sentido da avareza, é no sentido de todos os pecados, de todas as coisas erradas, de todas as má inclinações que nós temos. Então, qual é o antídoto? Primeira coisa, estudar a Torá. Está lá, já comeu, já almoçou, já jantou, já está com uma gula, esquece isso. Antídoto para esse Yetzer que quer que você seja um glutão, você vai lá e estuda a Torá. Você é um homem, por exemplo, é mais fácil dar a ideia de homem, porque fica feio dar a ideia de mulher. Então você vê uma mulher bonita, você começa a colocar coisas na cabeça, né? Pensamento, fala e ação não deve. Então olha só o antídoto. Esquece isso. Este é o banho frio. O banho frio é você estudar a Torá. Este é o antídoto número 1, estudar a Torá. Após isso, recitar o Shema. Porque enquanto você estuda a Torá, você não pensa bobagens. Enquanto nós recitamos o Shema da maneira como o seu Irvin Bunim está explicando sobre o Rabi Shimon, como deve ser recitado, nós não pensamos em bobagem. E lembrar-se do dia da sua morte. Quando nós lembramos do dia da nossa morte, nós caminhamos bem retos, pianinho, como se chama. Nós vamos entender. Se quisermos, podemos considerar os 3 primeiros capítulos desta obra como um todo que segue os modelos destes 3 antídotos. Ele já está remetendo aqui nos 3 primeiros capítulos. Eu posso colocar aqui no final do vídeo aquele que eu achar que está exatamente mais próprio, explicando mais a fundo o estudo, os antídotos, porque os primeiros vídeos, por conta das Mishnayot serem muito longas, nós dividíamos eles, então nós vamos ver. Aqui neste segundo capítulo, ele está explicando. Temos um ensinamento acerca de quão cuidadosos devemos ser ao recitar o Shema. O terceiro capítulo começará com o ensinamento acerca da contemplação da morte. Então aqui nós vamos nos deter no Shema e posteriormente na contemplação da morte. Não trates tua oração como algo invariável e de rotina. Mais um pedacinho da Mishnah, sabe? Rotineiro, não sabe nem o que está dizendo. Eu sei que eu tenho que fazer o Shema agora, um é de manhã, um é de tarde, um é à noite. Ah, não, acho que um é pela manhã, um é... Ah, eu vou fazer tudo, tá feito. Não. Não é como pentear o cabelo, que você vai lá e penteia o cabelo porque tem que pentear. Não é assim. Então, nós vamos entender. Com respeito a estudar a Torá, Shammai aconselhou exatamente o contrário. Faz do teu estudo da Torá um hábito permanente. Este é Shammai, lembra? Aquele que era colega contraditório de Hillel. O motivo é que, no estudo da Torá, o importante mesmo é a atividade, o estudo. O horário, por exemplo, não tem a menor importância. Você pode se dedicar o dia inteiro ou a noite inteira. Esta é a ideia de Shammai, tá? A oração, contudo, veja bem, o estudo da Torá, ele diz que pode ser de tarde, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser o horário que você puder. Nós sabemos que no Mishneh Torá, o Maimônides explica e divide isso em 3 vezes 4, 12 horas do dia, 3 horas para a Torá, 3 horas para o Talmud, 3 horas, né? O Torá escrita, Torá oral, faz toda uma divisão. Aqui, Shammai diz que tanto faz. Quer estudar o dia inteiro, estuda. Quer estudar nesse horário, estuda naquele horário. Porém,
A oração, contudo, requer horários e circunstâncias específicas. Nem todos os horários são igualmente propícios para súplicas e rogos. Existe a oração matutina, shacharit, a vespertina, minhá, e a noturna, mariv. E para cada uma existe um horário específico e a necessidade de um minyan, tá? Aqui a presença de um quórum mínimo de 10 adultos, tá? Isso para as preces, tá? Na sinagoga. Portanto, não determine os horários das rezas para que convenham somente a você. Estes devem ser determinados pelo Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaico, de leis judaicas. Aqui ele está bem enfatizando o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaicas. O que nós vamos fazer? Nós não temos o quórum, nós não temos a sinagoga, nós vamos fazer a prece da manhã na manhã, nós vamos fazer a prece da tarde na tarde, a prece da noite na noite. Nós vamos seguir conforme alguma diretriz que nós tenhamos encontrado. Por exemplo, o próprio Rabad.org, nós temos uma diretriz ali. Temos o horário do acendimento das velas, o último horário do Shema, da manhã, e assim por diante, vamos nos adaptando. Esses estudos de 3 horas uma coisa, 3 horas outra e tal, hoje em dia não acontece. Hoje em dia não acontece nem mesmo entre os judeus, porque as pessoas precisam trabalhar, é muito diferente do antigamente. Muitos se dedicavam unicamente ao estudo da Torá e todo esse, né, enquanto, por exemplo, o homem, que era mais direcionado, né, e a mulher, então, ela cuidava da casa, ela alicerçava para que o homem pudesse estudar, era diferente, né, e tinha aquela ajuda também em dinheiro. Hoje é muito diferente, as coisas estão muito mais rápidas e tem mais, não tem mais trabalho, mas tem, parece que comendo tempo, então não é bem assim. Porém, as preces, não vamos abrir mão disso. Existe o Shacharit, existe a Minhá, existe o Marvit. Então é assim que tem que ser. É manhã, tarde e noite. É como quando a gente fala nas festas, eu já falei aqui várias vezes, nas festas bíblicas, que naquela data, naquele dia, é por conta de ser aquele dia que aconteceu o fato. Então, existe uma propensão para aquela reza, como em Purim, como em Nissan. Nissan eu gosto muito de dizer, é porque era Nissan. Então, ele está propício, tá? Para a saída, para a libertação e tudo mais. Tem as datas, assim tem os horários da prece. Não quer dizer que Deus não escute nos outros horários, não é isso, mas vamos manter uma rotina e uma compreensão. Mas o que o Rabi Shimon provavelmente queria dizer é: não fixes o propósito de tuas rezas. Mais uma coisa, não venha ao Todo-Poderoso com exigências como se ele lhe devesse a você algo determinado. Deus não nos deve nada. O maior sacrifício que já existiu, que sempre existirá, é o sacrifício da criação. Ele se ocultou para que nós existíssemos. Então, não, ele nos deve nada. Então, não fixes o propósito de tuas rezas. Não fixe isso. Se uma pessoa deve $1 a você, aqui está $1, não vamos dizer reais, mas vamos botar 10 porque R$1 é muito pouco. Se uma pessoa deve R$10 a você, exija a ele que ele pague, mas ao se confrontar com o Todo-Poderoso, você deve entender que o simples fato de um simples mortal se encontrar diante do Criador do Universo para dirigir-lhe a palavra é por si só pretensioso. Expressar-lhe uma súplica, desculpe, uma súplica para sermos escutados, esse é o grande privilégio. Vou ler novamente, né? Não desfaçam das orações. Jamais pense que não chega em Deus. Não enxergue Deus como um homem. Então não enxergue nada, mas saiba que além de existir e de ser chega sim e expressar-lhe uma súplica para sermos escutados. Esse é o grande privilégio. Privilégio, ele não precisa das nossas preces. Ele não precisa de nada. Ele é que se ocultou por vontade para que nós existíssemos. É bem importante que nós lembremos disso o tempo todo. Aí a gente cai, tira o salto alto, a gente desce do pódio de se achar demais, não é? A isto se deve que não nos jactemos
posteriormente de improvisar ou elaborar nossas próprias rezas. Em geral, usamos as palavras da Bíblia ou aquelas inspiradas por David, o doce salmista de Israel. Não tenho ali as preces, não levei meu livrinho, meu sidur junto, não, né? Então, mas eu tenho uma Bíblia, eu lembro, é Salmos. Salmos é o carro-chefe. Por quê? Porque as rezas, as orações, nós já falamos aqui no canal, de coração. Eu quero rezar de coração. Tudo bem, não tem problema, pode rezar de coração. Né? A Hashem vai te escutar, vai resolver aí essa tua oração. Você está tendo privilégio, porém não é judaísmo, ok? Então, cada prece e cada bênção diz respeito ao judaísmo, elas são determinadas. Elas são determinadas. Em vez de exigir que tuas tefilot, plural de prece, tuas tefilot sejam antes uma súplica de graça e misericórdia. As bênçãos de Deus são um obséquio generoso. Sua simples presença em nossa reza, sentida e sincera, já é por si só um milagre. Entenderam a grandiosidade? A grandeza disso? Então nós não podemos fazer da boca para fora. Olha que interessante isso. Ó. Para muitas pessoas, infelizmente, a oração se converteu num costume e numa questão de repetir rápida e mecanicamente as palavras. Os chineses tinham um disco de rezas e acreditavam que ao girá-lo lançavam automaticamente orações em seu benefício. Quando algumas pessoas participam dos serviços diários na sinagoga, parecem-se muito com o disco de rezas chinês. Se tivéssemos presente a máxima, saiba diante de quem estás, saiba que diante de quem estás. Sem dúvida não recitaríamos as palavras como uma metralhadora, mas pronunciaríamos cada vocábulo com sentimento e devoção, e nossa oração estaria cheia de fervor e piedade. Quantas vezes nós temos pressa? Pressa! Eu tenho que fazer logo de uma vez essa prece, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho... Quantas vezes? Muitas vezes. Nós, Bnei Noah, porque não temos a sinagoga para ir. Alguns lugares tem aqui no país. Eu não tenho aqui. Então, não temos a sinagoga, estamos ali, agora eu estou com pressa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quantas vezes? Então, um dia que acontecer isso, lembre-se desse vídeo, se você está aí e assistiu, lembre-se que teste isso, teste. Tudo aqui é um teste, nós testamos em nós para ver se funciona e aí a gente pode passar adiante, né? Que nem receita de bolo. Quanto tempo fica no forno? Pois é. Teste em você. Aquela pressa, porque se eu fizer a pressa agora eu não vou conseguir fazer não sei o quê, porque, né? Agora você para, senta ou levanta, dependendo da ordem que diz no Sidur, em que momento da prece você está. E simplesmente faça a prece. Pensando na prece, pensando em Hashem, direcionando as suas palavras, ouvindo o que você diz, sentindo o que sai da sua boca até o final. Aí terminou, você vai fazer as suas coisas do dia a dia. Repete isso de tarde, repete isso de noite. E teste isso em você. E por favor, volte aqui, coloque nos comentários se você perdeu algum tempo. Se aquelas coisas que tinham que acontecer, que estavam direcionadas no seu dia a dia, não aconteceram porque você fez a prece com jeitinho, com preocupação, com zelo, você fez da maneira certa, comente aqui embaixo se atrapalhou o seu dia. Não atrapalha. Nós é que nos atrapalhamos. Esse é o momento do Yetzer Hará dizendo, ai, de novo essa prece, que agora, que isso, que aquilo. Teste, é incrível, não falta tempo. Falta tempo para estudar a Torá, isso sim, mas não falta tempo para nós fazermos as outras coisas. As outras coisas acontecem igualmente. Essa ansiedade do século XXI, sei lá, deve ser do século XX, do século XIX também, mas agora no século XXI está insuportável. É uma ansiedade inútil. Nós conseguimos, nós podemos e nós vamos fazer as preces com o coração, as preces estabelecidas, o louvor correto e tudo mais. Aguicha. É um estudo mais longo, né? Porque a volta é assim. Vamos lá, então. Existe um ditado jocoso recente que diz: assegure-se de que o cérebro está engrenado antes de pôr a boca em movimento.
É o tipo da frase que não precisaria explicar, né? E cada um vai interpretar como achar que deve. Mas pense bem, assegure-se de que o cérebro está engrenado. É que nem a primeira no carro. Primeiro você vê se está a primeira engrenada. Depois você solta o freio de mão e arranca. Porque se não tiver, vai arranhar a caixa, não vai? Então, assegure-se de que o cérebro está engrenado antes de pôr a boca em movimento. O que significa isso? Pensamento, fala e ação. Está engrenado? O cérebro está envolto ali, concentrado ali. Agora a sua boca pode proferir. Vão vir coisas boas. Só cabe repetir. Só cabe repetir. Olha só. Não devemos ser demasiado específicos em nossos rogos e súplicas. Naturalmente, imploramos que o Todo-Poderoso nos conceda sua bênção e nos faça prosperar, mas não tentemos determinar a Ele como deveremos alcançar o sucesso ou a prosperidade. Um contrato específico ou uma encomenda em especial. Não presumamos que podemos ditar a Ele o que fazer. Aqui eu vou fazer 2 comentários muito importantes. Quando a gente pede a prosperidade, quando a gente pede o sucesso, quando a gente pede que somos pedinchas e pede isso e pede aquilo, não podemos determinar que eu quero prosperidade nesta coisa, neste dia, nesta hora. Às vezes, e não raras vezes, tanto a prosperidade, tanto o sucesso, tanto o pedido, seja de relacionamento, não é só parnassá, de saúde e tudo mais, vem por outro lado, de outra maneira. Nós estávamos tacanhas fixados naquele jeito que nós tínhamos pedido, como se nós estivéssemos impondo a Hashem como ele deve agir, ou ditar a ele o que ele deve fazer, que a gente nem enxerga. É o tal do velho cavalo branco encilhado. Ele passa uma vez. Não era um cavalo que nós estávamos esperando, nós não montamos. E passa de novo, e passa de novo. No final nós reclamamos, mas meu Deus, eu pedi tanto. O que foi que aconteceu? Não, eu mandei vários cavalos encilhados, você não dita para mim o que eu tenho que fazer. Eu sou Deus. E quando diz esta frase final, não presumamos que podemos ditar a ele o que fazer, eu cheguei a fazer, se eu não me engano, um short sobre isso, que é uma frase, muitas coisas são atribuídas a Einstein, muitas coisas são atribuídas a não sei quem, a mania de dizer tá na Bíblia, nem tá, coisa nenhuma, sabe? Você fica até se sentindo mal, a pessoa diz, eu fala um negócio lá e diz, tá na Bíblia. Você que é um estudioso, uma estudiosa da Bíblia, fica pensando, como assim tá na Bíblia? Eu nunca vi. Será que passou batido essa parte? Chega a ficar em dúvida, sabe? Porque com essa mania de dar nomes, de dizer que essa frase foi desse e foi daquele. Então existe, né, essa frase que dizem ser atribuída a Einstein. Está no livro da biografia dele, pelo menos, onde ele diz, Deus, né, Hashem, no caso nosso, Deus não joga dados com o universo, mas Niels Bohr fala, pequeno Einstein, não diga a Deus o que ele deve ou não fazer. Entende? É nesse sentido. E eu gosto muito disso. Sempre vamos lembrar em frente a quem nós estamos, ok? Quando nós estivermos falando sobre Hashem, quando nós não precisa de mimimi, que Hashem não é mimimi, né? Não é mimimi, mas saibamos nós em frente a quem nós estamos. Alguém que se ocultou para que nós existíssemos. Na importante oração do Shmoneh Esrei, ou Amidá, a qual recitamos em silêncio e de pé, rogamos, cura-nos, ó Eterno, e seremos curados. Olha que coisa. É que nem assim, primeiro faz e depois escuta o que ele mandou. Só obedece. Cura-nos, ó Eterno, e seremos curados. Porque nós seremos curados se Ele nos curar. Isso aqui é lindo. Não devemos, entretanto, mencionar tratamentos específicos em nossas súplicas, sabe? As nossas orações são, em última análise, baseadas na confiança duradoura do Todo-Poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós e conhece a melhor forma de proporcioná-lo. Por tudo que você conhece, um negócio específico que você está tão ansioso para consumar pode vir a ser o pior erro da sua vida. Isso que nós estávamos falando antes. Portanto, dizemos mais tarde nesta oração, tua salvação esperamos ansiosamente o dia inteiro. Seja o que for que o Altíssimo decida, será o melhor para nós. Então veja bem, está lá com uma doença. Eu gostaria que o Senhor me curasse sobre essa dor aqui, aquele torrenga das costas lá. Não,
Você está pedindo coisas, dorzinhas específicas, não que significa que não possa. Mas aqui está claro, cura-nos, ó Eterno. Né? Cura-nos, ó Eterno. E seremos curados do quê? Ele sabe como fazer. Você só pede e confia. Nós só pedimos e confiamos. E com respeito ao negócio, achei maravilhoso do dia a dia, de tudo. Às vezes você está sedento para fechar um negócio, era a pior coisa que ia acontecer na sua vida. E aquilo não anda, e não dá, e você fica insistente, mas por que isso não está dando certo? O que tem que não dá certo? O que tem? Quando passa o tempo, você vai lá na frente que se tivesse dado certo, ia ser a pior coisa da sua vida. A pior. Então o que você faz aqui? Tua salvação, esperamos ansiosamente o dia inteiro. A salvação de Hashem nós esperamos ansiosamente o dia inteiro, pondo nele confiança. Ponto final. Falando em orações, é interessante assinalar que o Rabi Shimon se refere a ele, o Senhor, pelo seu nome de Makom. Makom é quando diz respeito a lugar, tá? Que em hebraico significa literalmente lugar. O Todo-Poderoso é o lugar ou espaço dentro do qual, por assim dizer, o mundo se encontra. Estamos dentro de Hashem. Sabemos já disso, né? Ele é a realidade principal e primordial, Senhor do universo que reinava antes que tudo fosse criado. Quando nós dizemos estamos dentro de Hashem, mas nós não percebemos isso, nós não precisamos perceber, nós precisamos saber Deus. Saber Deus. Então, sim, Makom, nós estamos dentro dele. Como dizemos nas palavras iniciais da prece Adonolam, ele deu origem a toda a criação e mantém a existência e a vida de tudo o que criou. Então, Hashem é o Criador, é o mantenedor que governa, é o transformador de tudo que existe, existiu e existirá, entendendo ou não o tempo ou o espaço. Quando você reza, preenche a mente com a infinita grandeza e majestade do Supremo Criador, que circunda, segundo os nossos sábios, todos os mundos, preenchendo-os. Isso é algo muito misterioso e profundo, porque vejam bem, ele circunda, segundo os nossos sábios, todos os mundos, preenchendo-os. Ele está em absolutamente tudo, e tudo está em absoluto dentro dele. Quando nós falamos de ciência, sobre o universo observável, os cientistas, eles são um pouco, né, não querem escutar algumas coisas religiosas, ou entender, ou assimilar, ou aceitar e tudo mais, mas chamam o universo de universo observável. Quer dizer, deixa uma brecha para que existe um universo não observável. E esse absoluto está onde? Dentro de Hashem. Embora ele preencha tudo e os circunde. Difícil de entender, né? E quando começar a dirigir suas palavras a ele, não fixe suas rezas, sobrecarregando-as com considerações insignificantes, triviais. Levante os seus olhares, seus horizontes, seu nível de contemplação e preocupação. Lembre-se, você faz parte de um vasto projeto cósmico. Não seja precipitado com tua boca e não se apresse teu coração em pronunciar palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Pronto, já colocou nós no lugar de novo. Sejam, pois, poucas as tuas palavras, escolhidas com cuidado e expressadas com a maior suavidade. Quando nós não sentirmos insegurança nenhuma no momento dos pedidos, de pedir como Salomão, né, o rei Salomão pediu sabedoria, quando nós não tivermos indecisão sobre isso, insegurança mesmo, nossa, eu penso que será um salto quântico. Pedir unicamente sabedoria. Embutir nela todos os desafios de vir uma coisa bem ruim e você ter que ter sabedoria para passar por aquilo. Eu já disse para vocês, eu costumo pedir sabedoria, e daí a minha parte bem mundana, ela diz assim, tá, mas vai pedir só sabedoria? Mas o que te custa pedir saúde? Aí eu peço saúde. Tá, mas e o que é que você precisa mesmo para ter todas essas coisas e viver na vida? Tempo. Então eu peço sabedoria, saúde e tempo. Me arrependo logo em seguida e penso que tinha que pedir só sabedoria, mas nós estamos aqui para aprender. Essa é tão engraçado, né? Manter a devida atenção e centrar seus pensamentos nas orações não é tarefa fácil
e demanda um esforço permanente e uma luta interna. Você deve se concentrar e manter a mente e o coração dirigidos ao Criador, a quem deve falar. Pensamentos perturbadores surgem de toda parte e de lugar algum. Preocupações com os negócios, problemas familiares, a visão de um amigo ou até mesmo uma palavra da própria oração podem fazer os pensamentos saírem pela tangente e levá-lo ao devaneio. Como o personagem de Shakespeare diz, quando em seu espírito está atribulado e carregado: minhas palavras voam alto, meus pensamentos permanecem embaixo. As palavras sem pensamento jamais chegam ao céu. Sabe quando você fala da boca para fora? Não chega ao céu, nem você escutou o que disse. Eu vou ler esta frase de Shakespeare novamente. Minhas palavras voam alto, meus pensamentos permanecem embaixo. As palavras sem pensamento jamais chegam ao céu. O conselho que eu posso dar, que não se dá conselho aqui, é sempre fale, sempre em voz alta, para que você escute o que está dizendo, nunca no pensamento. Porque não se deve fazer mesmo as preces no pensamento, mas procure falar, nem que seja baixinho para você, mas fale para os sentidos que são muito mais da nossa alma animal, fiquem todos ali direcionados. Se os sentidos estiverem todos na nossa prece, na nossa reza, a mente não vai devanear, né? Ou qualquer resvalada que der, você consegue reter novamente, porque isso acontece, né? Muitas coisas disputam nossa atenção no mundo de distrações, ainda mais quando a propaganda e o mundo do entretenimento constituem indústrias gigantescas. Se não tivermos aprendido a nos concentrar e fazer da mente e do coração uma propriedade particular, olha só, fazer a mente e o coração são uma propriedade particular. Ele fala em entretenimento aqui, indústrias gigantescas de mundo de entretenimento, e nós estamos falando aqui de 1960. Imaginem agora. Imaginem agora. O desafio que nós temos, né? É como meditar, parar e ficar ali pensando nas letras do nome de Deus, por exemplo, uma maneira maravilhosa de meditarmos e concentrados e tal, no mundo do jeito que está. Nós precisamos realmente nos internalizar, nos silenciar. E todas as outras coisas que ele está explicando aqui que nós precisamos fazer para nos concentrarmos nas rezas. Se nossas orações são para valer, devemos nos empenhar incansavelmente em fazer a nossa atenção e intenção o marco adequado para nossas palavras de súplica e mandar a ansiedade embora, viu? Isso é bem importante. Agora eu cheguei a fazer uma chave aqui onde eu estava, da primeira vez que eu li este livro, por conta do nosso trabalho com o Hafetz Haim. Então, o Hafetz Haim, que era um grande estudioso e professor, e a Cohen, porque ele era um Cohen, um sacerdote, o rabino Israel Meir Kagan, que fez todo aquele trabalho sobre Lashon Hara, sobre o nosso comportamento na fala, a importância que isso tem. Ele era muito ético, então vamos ler o que diz ele. O Hafetz Haim conta a história de um jovem que passava o tempo todo estudando a Torá, enquanto sua esposa sustentava a casa, fazendo e vendendo bolos e bagels. Certo dia, quando estava programado que várias unidades do exército iriam passar pela cidade, a mulher sugeriu que ele deixasse os estudos por algum tempo, levasse uma cesta de bagels a uma parte da cidade, enquanto ela ia vender na outra. Com tantos soldados famintos, ela tinha certeza de que seria um bom negócio. O marido fez o que ela disse, mas os soldados passaram, pegaram os bagels e não pagaram. Ai, ai, ai. Abatido e desconsolado, ele voltou para casa e contou o acontecido. Ela não disse nada. Após algum tempo, o homem pediu à esposa algo para comer. A esposa ficou furiosa. Espantado, o marido perguntou:
Quando lhe contei da perda, você se calou e agora está com raiva? Por quê? A esposa respondeu: pelo que os soldados fizeram, eu não podia culpá-lo. Mas quando todos estavam agarrando os bagels, por que você não agarrou algum e escondeu? Assim, agora teria algo para comer. Tem uma outra Mishnah que lemos no passado, onde a pessoa vinha roubava uma maçã da cesta na tendinha que ele vendia. E o outro lá observando. De repente vinha de novo, roubava de novo. A pessoa observante ficou de saco cheio, chegou, por que você não faz nada, meu Deus? Você não está vendo que estão te roubando? Então, vamos perceber aqui, quando ele viu que todo mundo estava passando e pegando a comida, os bagels, sem pagar, por que ele não escondeu um ali naquele momento? Para ele ter aquilo para comer depois. Ela não disse nada, mas ele poderia ter feito isso. As mulheres são sábias, né? Às vezes um pouquinho ruins, mas são sábias. Esta, diz o Rafetz Haim, é a nossa situação em relação à oração. Prestem atenção. Todo tipo de influências solicitam a nossa atenção, capturando bocados dos nossos pensamentos e da nossa atenção, distraindo-nos em todas as direções. Talvez não possamos manter nossa consciência inteiramente para nós, mas já que vale tudo, então guardemos alguma coisa para nós. Tenhamos momentos de concentração nas nossas orações, que estejam isentos de distrações. Também tem uma Mishnah passada que explica muito bem. Então se por um acaso eu não conseguir fazer tudo, então eu não faço nada. Está dentro do horário, está assim, você pega o que puder da oração. E não te consideres perverso ante ti próprio. O último pedacinho da Mishnah 18 do capítulo 2, explicação desta parte. E não te consideres perverso ante ti próprio. Nossa, aqui vem até o amor próprio, né? Porque amar o próximo sem amar a si mesmo é impossível. Então não seja perverso perante você mesmo. Com você mesmo, conosco, eu me gosto. Muitas pessoas estão ansiosas para rotular a si próprias de não observante. Olha o desdobre aqui para não estudar. Violador do Shabat e não afiliado a nenhuma corrente religiosa. As pessoas afastadas da religião resistem à tentação de entrar numa sinagoga e rezar porque, afinal, não sou um devoto com regularidade e não quero ser hipócrita. Essa é uma desculpa esfarrapada. Então, assim, você não te consideres perverso ante ti próprio, porque eu não sou um observante, é uma coisa. E outra, não te finjas de vítima, que tu não é um observante, por isso não vai, porque sempre há um momento de começar. E não te tornes perverso. Ninguém está além da oração e do retorno. Nunca se considere indigno ou afastado demais. E essa é a parte boa. Nunca faça isso, não te deprecies, não é? Nunca é tarde para comparecer diante do Criador e despejar seu coração perante Ele. Abandone o malvado seu caminho e o iníquo seus pensamentos. E volte ao Eterno, que terá compaixão dele, e a nosso Deus, porque perdoará em abundância. Recorda também estas palavras do Todo-Poderoso a seu profeta. Aspinhas. Por minha vida, diz Deus o Eterno, que não sinto prazer algum na morte do iníquo, senão em que o iníquo se volte do seu caminho e viva. Quando a gente pensa que todos somos filhos de Hashem, todos somos iguais, é muito importante isso. Quem disse que Hashem quer que o iníquo se dê mal? Ele quer que ele volte para a vida correta. Ele quer que ele se, vamos usar a palavra se converta, é que ele se arrependa, é que ele retorne. Essa foi a Mishnah 18 do capítulo 2 do Pirkei Avot, Ética do Sinai. Pirkei Avot, já sabem, um tratado do Talmud, com as máximas dos grandes sábios da Mishnah e as explicações do senhor Irving Bonim, com N, do livraço A Ética do Sinai, com os adendos da minha pessoa que vos fala. Vamos agora ler o Salmo de despedida de agora, porque logo, logo vocês me veem de novo. Do Salmo 98. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem
Compartilhem com as pessoas que vocês amam, que vocês não amam, compartilhem com quem vocês quiserem. Ative o sininho para não perder as notificações. Eu estou muito agradecida por cada um de vocês que está aqui. Muito, muito, muito agradecida. Muito obrigada. Todaraba. Shalom a todos. Vamos lá para o Salmo 98. Hoje é dia 10 de Tammuz, mas eu resolvi o 98 por conta de vocês saberem que não tem 98 dias no mês e a gente fica sempre com os dias só até o 30, só até o 30, nunca tem os outros. Então é por isso. Tenham todos um ótimo dia. Até mais, tá? Um salmo. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são os seus feitos. Sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação de nosso Deus. Que toda a terra aclame o Eterno, prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas. Com a harpa e com vozes harmoniosas, apresentai salmos ao Eterno. Com trombetas e ao som do chofar, aclamai ao Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar nos montes ressoa em uníssono para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Shalom a todos, até mais.